Vila Mango, ela tem 9 anos. Ela começou de uma forma assim, bem despretensiosa. Começamos com 5 acomodações. E aí, com o passar dos anos, a cada ano a gente foi crescendo um pouquinho mais, construindo tudo de forma artesanal. Todas as nossas acomodações assim, são diferentes uma das outras, cada uma tem a sua personalidade. Foram construídas por artesãos locais, inclusive pessoas que constroem barco, que trabalham com artesanato, e todas de forma assim, bem individual. É tanto que são todas bem distintas uma das outras, né? Uma tem mezanino, outras já tem um espaço interno maior, com jacuzzi, frente-mar. A gente começou por um protótipo de um bangalô e fez esse primeiro bangalô, e a partir daí a gente nós mesmos fomos assim, tendo ideias para alterar, tanto que uma acomodação é diferente da outra, que não teve um projeto concebido da pousada como um todo. Teve o protótipo do primeiro, o segundo já saiu diferente, o terceiro já saiu diferente dos outros, né? Teve um que a gente chegou e viu assim, a parede de madeira estava toda sem ser feita, a gente viu o visual do outro lado da praia. Disse, não vamos botar a madeira aqui, vamos botar um vidro, né? O pé direito está muito alto, que tal botar uma jacuzzi aqui? E aí foi surgindo assim a ideia de cada bangalô de forma natural e a partir de um protótipo standard que a gente tinha. A nossa proposta é dar personalidade a cada acomodação, para que a cada vinda do nosso cliente ele possa se hospedar em um outro bangalô e ver a diferença de um e de outro, ter uma nova experiência. A gente usa madeira de eucalipto, né, que são madeiras que vêm do sul, madeiras certificadas, e madeiras também do Pará, que são certificadas, né, então a gente faz um mix, né, com esses dois tipos de madeiras. Os bangalôs são todos em palafitas, porque o nosso terreno aqui é todo em declive, né, então assim, não tem praticamente intervenção no terreno, né, porque eles ficam suspensos, né. A coberta toda em palha de carnaúba, porque a gente tem essa pegada rústica, mas com conforto. A Vila Mango ela é muito conhecida por ser um local romântico. Todas as nossas acomodações são preparadas nesse intuito, né, visando o casal. Temos um ótimo restaurante, inclusive já ganhamos alguns prêmios da Costa Oeste. O nosso restaurante à noite ele é todo à luz de velas. Temos ambientes pontuais externos, onde você pode estar jantando, apreciando a lua. Comemorações de lua de mel, comemorações de aniversários, de casamento, aniversário do seu parceiro, do seu companheiro que você quer fazer uma surpresa. Inclusive, pegando essa veia do romantismo, realizamos casamentos aqui, de frente para o mar, fazendo toda a estrutura. O cliente já fecha tudo com a gente, não precisa trazer nada de fora, então isso já é muito bacana também. Mas, de 2 anos para cá, a gente vem recebendo um perfil família, que é um perfil que a gente está se ajustando cada vez mais para receber. Tanto que os novos bangalôs já foram construídos já visando família, são bangalôs mais amplos, que já vem dentro do bangalô 2 camas extras, onde confortavelmente pode ficar um casal com 2 filhos, fazendo programações internas que atendam as crianças, explorando o natural e principalmente algo que essas crianças não conseguem viver dentro de uma cidade. Observar uma lua, fazer um cinema a céu aberto, fazer brincadeiras que a gente fazia de 20, 30, 40 anos atrás no interior. Então, a gente tenta reavivar essa história da natividade aqui. Hoje, nós vamos para 18 acomodações e cada acomodação cabe em média 3 pessoas. Algumas acomodações vão caber até 4 pessoas, que são essas acomodações que a gente fez recentemente já nessa proposta de família. Temos o aeroporto de Fortaleza, que é o mais conhecido, né, que fica a 2 horas aqui de Icaraizinho. A estrada também é super boa, super tranquila. É o mesmo caminho que se faz para Jericoacoara, mas agora temos o aeroporto de Cruz, né, que assim, a gente está recebendo muitos voos, inclusive de São Paulo, nosso público de São Paulo que está vindo sempre por Cruz, porque é 1h20 daqui e não pega o trânsito da cidade de Fortaleza. Porque eu estou contando 2 horas já saindo de Fortaleza e muitas vezes do aeroporto para a saída da cidade leva-se em torno de 40 minutos, 50 minutos.
Então, o melhor caminho mesmo hoje está sendo vir por Cruz, que em 1h20, 1h30 no máximo, você já está aqui. O hotel é datado de 1850, era uma antiga fazenda de café. Foi transformada posteriormente em uma hospedaria essa chamada de Hospedaria dos Descasados. Era onde os divorciados, na época, no século passado, costumavam se hospedar e era famosa por estar próxima ao Largo dos Guimarães, que fica no centro de Santa Teresa. O hotel se transformou em um hotel boutique em 2009. No final deste ano, completamos 10 anos como um hotel upscale. O hotel está situado no bairro de Santa Teresa, um bairro tradicional do Rio de Janeiro, que respira arte e cultura e que tem uma boemia também inserida. Do hotel nós temos uma vista panorâmica da Baía de Guanabara e do Cristo Redentor e um dos mais belos pôr de sol da cidade. A fachada do hotel dialoga com a arquitetura local. As grandes janelas azuis e as paredes brancas, similares a mansões e casarões do bairro, demonstram isso. Todos os objetos de decoração são locais, desde arte e manufaturados até peças de designers brasileiros, conhecidos inclusive como Sérgio Rodrigues e Zemog. A arquitetura tem inspiração colonial e, por possuirmos muitos objetos de arte, há um diálogo intenso com os ateliês e artesãos existentes no bairro Santa Teresa. Temos 44 quartos, desde a categoria Classique à nossa suíte Royal. Os menores quartos possuem aproximadamente 40 metros quadrados e a nossa maior suíte 120 metros quadrados. Suíte essa que ficou famosa na vinda da cantora Amy Winehouse ao Brasil, no único momento em que ela esteve no Rio de Janeiro. Nossa categoria intermediária é chamada de Deluxe. Todos esses apartamentos possuem varanda, banheiras e uma vista panorâmica da Baía de Guanabara, a região central da cidade e a Zona Sul. Nossa maior suíte é um apartamento composto por sala, que possui um piano de cauda, varanda, um quarto com uma cama king size e uma banheira com vista para o Cristo Redentor. Oferecemos mimos e tratamentos personalizados que aproximam os nossos hóspedes a uma experiência memorável. Temos o restaurante Terrese, que tem uma arquitetura rústica. O nosso chefe se inspira na gastronomia local, com um toque latino, e privilegia produtos de fornecedores da região. Bom, nós temos uma gastronomia contemporânea com um toque latino-americano. A gente utiliza muitos produtos que de alguma forma são partes dessa Latinoamérica vasta. O milho, o aipim, as ervas, algumas delas, a beldroega, entre outras, que de alguma forma são uma extensão da Latinoamérica. A gente fez um processo, sobretudo com Dani Camilo, minha gerente de alimentos e bebidas, de entender onde que a gente estava, que era necessário para de alguma forma reativar o restaurante e com isso a utilização de artesãos locais, produtores que são daqui da região e produtos que sejam parte de Santa Teresa. Alguns pratos que já são os clássicos da casa, como a pamonha, que utiliza milho, o polvo, que a gente também vai com um creme de castanha e tomate, um picle de cenoura e um cracker de tinta de lula com arroz. A gente utiliza para isso uma folha de vinagreira, da mesma família dos hibiscos, ácida, cítrica e que combina muito bem com frutos do mar. Dentro das sobremesas, a gente tem um cremoso de chocolate com cupuaçu, algo muito brasileiro,
e um bolo areado de avelã. A gente faz um bolo, cozinha no micro-ondas por 30 segundos e ele vira um bolo que você não percebe que é um bolo, mas é um bolo. Utilizamos uma areia de cacau e umas favas de cacau natural que chegam do Pará. Além do restaurante Therese, nós temos o Bar dos Descasados, ambos abertos ao público e que proporcionam entretenimento também aos nossos hóspedes. O Therese e o Descasados têm uma vista belíssima do Rio de Janeiro e um pôr de sol inesquecível. Nós somos uma vila de pescador que está se desenvolvendo. Nesses últimos 4 anos, a gente tem tido um pico de crescimento muito grande para dentro da nossa realidade, dentro da nossa região. Mas assim, quando a gente começou, Icaraizinho não era conhecido. Então, realmente, nós somos um dos pioneiros, uma das empresas que começou a explorar a região com essa história de hotelaria, uma hotelaria mais diferenciada, visando um público de kitesurf, principalmente europeus. A gente recebe bastante. Temos uma estrutura para isso, temos o nosso clube de kite, onde a gente oferece instrutor que fala 2, 3 línguas, um beach boy que dá apoio, dá suporte ao nosso hóspede de montar kite, proporcionar downwinds, proporcionar experiências, de fazer um jantar na casa de um pescador, um almoço, uma lagosta na brasa. Então a gente se preocupa muito em proporcionar esse tipo de experiência. A gente fica aqui em frente ao spot de kite, né? Então a vantagem é que a pessoa vem com a família, então tem toda a estrutura na pousada, de repente a mulher não veleja, ela pode ficar ali com os filhos e o marido vai velejar na frente, dá um suporte, né? Não precisa se deslocar para ir para o point de kite. A gente está numa rota, né, que vem crescendo ano a ano, né, como o pico do kite, né? E aqui é um dos melhores locais assim, do mundo, digamos, para velejo, né? Que a gente tem vento constante, tem uma orla muito grande e principalmente tem uma água com a temperatura quente, né? Então tem locais aí que o cara tem uma orla boa, tem vento, mas a água é muito gelada, né? Então reúne todas as condições, né, para ser um dos meca do kite aqui, a costa oeste do Ceará. A pousada ela oferece, junto com a hospedagem, o café da manhã. O nosso restaurante ele funciona de 11h30 às 9h30 da manhã, oferecendo almoço e jantar, né? E assim, uns petiscos para passar o dia tomando uns drinks. À noite, além dos pratos, nós temos a pizza, que é uma pizza bem fininha, crocante, que também é servida no restaurante. O cardápio ele foi mudado há uns 4 meses. A gente sempre revitaliza, né, reinventa o cardápio. Então, de 6 em 6 meses a gente está fazendo essa mudança, algumas adaptações. Mas é um cardápio onde a gente trabalha como elemento principal o frutos do mar. Nós estamos aqui, é como se a nossa porta de abertura fosse o mar. Então, tudo que o mar traz é o que a gente utiliza no nosso cardápio. A gente vai ter lagosta, peixes, camarão, polvo, mexilhão, lula. Tudo a gente compra daqui do produtor local, diretamente do pescador. Então, inclusive, temos barcos que vão fazer a pesca e traz diariamente o nosso peixe, onde a gente procura proporcionar o mais fresco possível, a proteína o mais fresca possível. Hoje o nosso cardápio ele está mais concentrado em massas e risotos e também temos alguns pratos, como pratos grelhados do mar, peixada, um filé de peixe, um filé de carne, que são as sugestões do chefe, que também tem uma boa saída. A gente tem uma preocupação com a questão do impacto, né, no meio ambiente. Então, toda a madeira que a gente utiliza é uma madeira de reflorestamento, certificada e tudo mais. A questão da reutilização disso, de uma outra forma, de não estar utilizando mais garrafas PETs, não só aqui dentro, fazemos parte de uma associação, onde estamos levando isso para a associação aderir também em outras pousadas. O que a gente quer é fazer parte de um turismo sustentável como um todo. A Vila Mango, ela é
Eu sempre costumo dizer para o meu marido que ela é mais do que um filho para a gente. Então, ela é o nosso estilo de vida, ela é onde a gente dedica a maior parte do nosso dia, a maior parte do nosso tempo e da nossa atenção. Nós moramos aqui na pousada, então a nossa ligação com o nosso negócio é muito profundo. A gente abraça a nossa equipe de uma forma bem especial, é uma gestão humana, onde a gente vê o lado do outro, se coloca no lado do outro e chega junto também para abraçar e para impactar a vida dessas pessoas de alguma forma. Criamos os nossos filhos aqui dentro, então assim, eles estão no meio disso daqui, vivendo com a gente, é o nosso estilo de vida. Somos velejadores, então ela nada mais é do que um reflexo da gente, um reflexo do que a gente acredita, um reflexo do que a gente quer viver. A gente se sente assim muito gratos por ter a oportunidade de conseguir viver e trabalhar com algo que nós amamos e conseguir fundir a questão do estilo de vida com o trabalho. Porque a gente acaba trabalhando e não sente que está trabalhando, e na verdade a gente está trabalhando, mas na verdade é a nossa vida. Ao entrar no hotel, nos deparamos com um belo jardim e uma vista impressionante da cidade. Parece que estamos numa floresta. Logo que chegamos na recepção, nos deparamos com uma grande parede de pedra. No século passado não havia tijolos e essa é uma fachada original da antiga fazenda aqui existente. Observamos um chafariz no meio do jardim com uma construção datada de 1850, que parece uma fazenda. Nem nos sentimos no Rio de Janeiro nesse momento. O spa oferece diversas massagens e tratamentos relaxantes com óleos naturais e essenciais. Dentre nosso cardápio extenso de massagens, temos o shiatsu e a drenagem linfática. Usamos produtos bem específicos que remetem à história do hotel, como óleo de café, argila e semente de abricó, que é a árvore principal do nosso jardim. Um tratamento muito procurado é a massagem com pedras quentes, indicada para o relaxamento da musculatura tensa. Nosso jardim principal é cercado por árvores e flores da região. Fica próximo ao pool lounge, onde nós temos a nossa piscina, a céu aberto, a jacuzzi, o bar da piscina e um deck com uma vista panorâmica. Temos também um jardim reservado para os hóspedes que preferem uma leitura mais tranquila. É o local também onde nós realizamos nossas cerimônias de casamento. Nosso hóspede procura tranquilidade e relaxamento, num espaço exclusivo e sofisticado. Somos quase um refúgio dentro do Rio de Janeiro. Como nosso público é um público menor, a gente consegue dar esse tratamento diferenciado. Saber o nome dos clientes, de onde vem, a oportunidade de conversar. O que eu acho que torna a experiência inesquecível na Santa Teresa é, em primeiro lugar, o bairro histórico, um bairro que de alguma forma tem uma congregação de artistas, de um público muito interessante, a vista do hotel, do restaurante, e nossa proposta, uma proposta muito simples, de cozinha que prioriza o pequeno fornecedor, o pequeno produtor, o produto em si. Tratamos de escolher os melhores produtos da cidade. O nosso peixe não depende de nós, depende do fornecedor, por exemplo. O produto fresco faz toda a diferença. O porquê também das pessoas virem aqui, a nossa experiência não só é a comida, o atendimento é parte fundamental. Então, a gente tem umas pessoas hoje que para mim, são excelentes e fazem com que seja o complemento ideal dos pratos, não? O bom atendimento, o carinho, o amor para com a pessoa que chega aqui em Santa Teresa.